Opa! Ei, jovens! Boa noite! E aí, galerinha? Galera de Esperantina, né? A galera lá de Jerumenha, de São Pedro do Piauí. Boa noite, meu povo! Sejam todos muito bem-vindos para a nossa terceira série Noite, né? A gente tem a nossa oficina toda quarta-feira, não é isso? E olha o detalhe, gente, olha o detalhe. Estamos iniciando o mês de outubro, né? Nossa primeira aula do mês de outubro, 5/10, né? Galerinha, a gente tem 2 feriados em outubro. Temos o feriado dia 12, próxima quarta-feira, né? E temos o feriado dia 19, né? Esse dia 19, na outra quarta-feira. Então, a gente vai ter 2 quartas-feiras aí que não teremos aula. Tá certo? A gente vai ter aula hoje e retorna só na quarta-feira do dia 26, tá certo? Vamos começar, por isso a gente tem bastante coisa para a gente desenvolver hoje, aproveitar o máximo possível esta quarta-feira, que na próxima é feriado. Aí acompanha comigo, galerinha. Sistema Internacional de Medidas, tá? Sistema Internacional de Medidas. Medidas de comprimento e superfície. Olha aí, galerinha. 5/10/2022. Atenção, jovens. Objeto do conhecimento. Sistema Internacional de Medidas. Medidas de comprimento e superfície. Objetivo. Relacionar duas grandezas de naturezas diferentes em um dado contexto para obter uma unidade de medida do sistema métrico. Vixe Maria, agora a aula não vai prestar não, viu? A visualização que eu tive aqui parecia um anão. A visualização que eu tive aqui é pesado, meu amigo. Até desconcertei aqui, perdi o conhecimento todo adquirido. Para obter uma unidade de medida do sistema métrico decimal. Espaço e tempo, temperatura e comprimento, né? Massa e volume. Da teoria prática. Resolução de questões durante a aula e para casa, tá certo? Resolução de questões durante a aula e para casa. Vamos lá, Gabriel André, ó, o Gabriel André aqui já participando com a gente aqui na aula de hoje, né, ó. Exemplo clássico, tá? Sempre gosto de começar com essa questão para a gente ficar atualizado. Numa fazenda do interior do Brasil, um terreno retangular, ó, temos aqui o formato do nosso terreno, é um retângulo, tá certo? Retangular, tá legal? Tem 75 metros de frente e 148 metros de fundo. Zito cercou com 5 voltas de arame, né? Com 5 voltas de arame, ó. De acordo com a ilustração seguinte. Quantos metros de arame, no mínimo, ele gastou? Quantos metros de arame, no mínimo, ele gastou? Olha aí, galerinha. Acompanha comigo, gente. Primeira coisa, o nosso terreno, ele tem um formato de um retângulo. E o seu Zito cercou ele, né, com arame, dando 5 voltas. 5 voltas. O que a gente vai fazer, galerinha? Vamos calcular uma volta, tá? Vamos calcular uma volta. Por isso eu quero bastante a sua atenção comigo. Precisamos identificar, lembrar da propriedade dos retângulos, né? Os retângulos têm os lados opostos congruentes. E na questão ele disse que o nosso terreno tem o formato de um retângulo. Então, se eu tenho 75 de frente por 148 de fundo, não é assim? Que foi as informações da questão.
Os outros lados também medem 75 e 148. Olha aí, ó. Então, o perímetro aí da nossa questão, galerinha, que é o quê? É uma volta, né? Uma volta completa, tá? 75 mais 148 mais 75 mais 148, não é isso? É o contorno do meu terreno, é uma volta completa, que a gente chama de perímetro, tá certo? Vai ser quanto? Olha, aqui a gente dá uma de esperto, né? Ó. A gente soma os valores iguais aqui, ó, 75 mais 75, 150, 148 mais 148, 296. 150 mais 296, jovens, diz para mim, 446 metros. 446 metros, né? Isso é o quê? Isso é uma volta completa. Gabriel André ali já participando com a gente. A galera lá de Esperantina, lá pelo IPTV, a galera de Jerumenha, de São Pedro do Piauí, não é isso? Participando também aqui lá pelo IPTV, sejam todos muito bem-vindos, né? E, gente, 446 metros é uma volta, é o contorno, né? Uma volta completa, tá? Jovens, mas o seu Zito vai cercar o terreno com 5 voltas. Então, o que é que você vai fazer? Você vai multiplicar uma volta por 5. Não são 5 voltas que ele vai cercar o terreno, né? 446 vezes 5, ou 5 vezes 446. Dá 2.230 metros. É o que ele vai gastar de arame para cercar o terreno, né? Com 5 voltas. Tá legal? Beleza? De boa na Lagoa, na nossa oficina de matemática. E aí, gente, ó, a gente está usando medidas de comprimento. A gente pegou um exemplo, né, cercando um terreno e usando o quê? Medidas de comprimento. Olha só, meu povo. Mas como são definidos os padrões de medida, né? Na sua disciplina de física, que eu acho que é com o Matheus, né? É o Sistema Internacional de Unidades, o SI, que estabelece as unidades básicas de medidas e as unidades derivadas, as quais podem ser expressas a partir das unidades de base. Como assim, professor? A gente tem uma unidade base para medir comprimento, uma unidade base para medir superfície, uma unidade base para medir volume. Olha aí, ó. Particularmente, estaremos nos referindo à unidade básica de comprimento, o metro, e as unidades dela derivadas, conforme mostrado ao lado aqui, ó, na nossa tabelinha. Né? Se eu falar em comprimento, a unidade padrão é o metro. Né? Se eu falar em superfície, que é a medida de área, a unidade padrão é o metro quadrado. Se eu falar em volume, né, que é a medida de capacidade, né, isso, beleza? É o tanto que é armazenado em um determinado objeto, né? Eu estou falando em metro cúbico. Atenção que a gente tem unidades, tá? Para a área, outras unidades para a área. Vocês já ouviram falar dos hectares, né? Os hectares, galerinha, veio dos hectômetros quadrados, tá? Ok? Ok, Gabriel André, beleza. Né? Lembra que dentro das medidas de superfície, a gente tem os hectares. E os hectares, galerinha, né, são unidades para medir grandes terrenos, né? Terrenos, beleza, com grandes dimensões, né? Ok? Os hectares uma derivação do hectômetro quadrado, tá bom?
Entre as unidades de medidas de comprimento existentes, a que é considerada oficial pelo Sistema Internacional de Medidas é o metro. Essa medida apresenta seus múltiplos e submúltiplos. Os múltiplos do metro é o quilômetro, né, para medir grandes distâncias. A gente tem o hectômetro, decâmetro. Além disso, a gente tem os submúltiplos, que é para medir distâncias menores. Decímetro, centímetro e o milímetro, tá? Beleza? Muito bem, Gabriel André, gostei. Olha só, aqui a nossa tabelinha de medidas de comprimento. Primeiro ponto alto da nossa aula, né? O auge da nossa aula, que é medidas de comprimento e medidas de superfície. Você precisa ter o conhecimento desta tabela, tá? Que é as transformações, né, entre as unidades de medidas de comprimento. Basta você fixar, gente, se você precisa mudar de uma unidade para outra e o seu sentido de transformação for para a direita, você vai multiplicar por 10 a cada etapa. Se o seu sentido de transformação for para a esquerda, você vai dividir por 10 a cada etapa. Ok? De boa na lagoa? Muito bem. Aí aqui a gente tem as nossas unidades, né? Que eu acabei de apresentar para vocês, tá legal? Quilômetro, hectômetro, decâmetro, nossa unidade padrão, metro, decímetro, centímetro e milímetro, tá? E milímetro. Tudo bem até aí? Cadê os nossos polos? A galera lá de Esperantina, a galera lá de Jeromênia, de São Pedro do Piauí. Olha só, galerinha. Enem 2013. Para o reflorestamento de uma área, deve-se cercar totalmente com tela os lados de um terreno, exceto o lado margeado pelo rio, conforme a figura. Olha só, cadê a figura? Olha aí, pronto. A parte que é margeada pelo rio, tá? Ela não vai ser cercada. As outras partes, sim. Tá certo? As outras partes, sim. Cada rolo de tela que será comprado para a confecção da cerca tem 48 metros de comprimento. Tem 48 metros de comprimento, jovens, né? E qual é a parte que eu vou cercar? Eu vou cercar essa daqui, ó. Olha aí, ó. Eu vou cercar esta parte aqui, ó. Beleza, tranquilo? O que acontece, galerinha? A quantidade mínima de rolos que deve ser comprada para cercar esse terreno é... Aí a gente tem as nossas opções, né? 6, 7, 8, 11, 12. Como é que a gente vai fazer? Primeira coisa, vamos descobrir, tá? Quantos metros eu vou precisar aí, ó, nesses dois lados de 81 e esse lado junto com esse lado de 190. A gente vai somar, né, jovens? Olha só, para que o terreno seja cercado, com exceção da margem do rio, é necessário 81 mais 190 mais 81. 352 metros de cerca. Né? Eu preciso de 352 metros de cerca. Muito bem. Na nossa tela aí, né? Cada rolo tem 48 metros. Eu vou comprar rolos, né, para poder construir a cerca. E cada rolo tem 48 metros. O que é que eu vou fazer? Eu vou dividir 352 por 48.
352 por 48, jovens. Não dá um valor exato, dá um valor quebrado, né? Dá 7,33, né? 33333, olha aí, ó. Mas olha o detalhe, gente. Vocês pegaram o detalhe da pergunta? Vou destacar aqui a pergunta para você. Ele pede a quantidade mínima de rolos, tá? Que deve ser comprado. Se eu estou precisando, de acordo com a nossa conta, a gente precisa aqui, para cercar o terreno, né? 7 rolos e um pedacinho do outro, né? 7,333, não é isso? Não é nem questão de arredondar, Gabriel André. Se eu utilizar só 7, eu não consigo cercar por completo. Vai ficar faltando um pedaço. Vai ficar faltando um pedaço. Eu preciso desse 33 aqui, né? Desse 33333 aqui. Esse pedacinho extra, que eu vou adquirir no 8º rolo. Então, a quantidade mínima de rolos que deve ser comprada é 8. Né? Olha aí, jovens. Letra C. Letra C de Canal Educação. Galerinha. Beleza, de boa na lagoa. Eu queria aí, jovens, atenção, olha só. Eu queria deixar 3 minutos aí, produção, para a galera analisar a nossa resposta.
Voltamos? Agora sim, voltamos. Beleza. Show de bola. Deixei aí o tempo para você analisar a nossa resposta, né? Letra C. Muito bem. A imagem apresenta uma pilha cujo comprimento está sendo medido com uma régua, né? A imagem apresenta uma pilha cujo comprimento está sendo medido com uma régua. Muito bem. Galerinha, olha só. Temos a imagem da nossa pilha aqui, né? O comprimento da pilha registrado na régua em centímetros é mais próximo de... E aí, o que você marcaria? A pilha ela está sendo aí, né, medida com a régua, tá certo? Beleza. E eu quero saber, né, jovens, o tamanho aí, né, gente? Qual é o valor mais aproximado, né, usando a régua aí, para o tamanho da pilha, tá? Para o tamanho da pilha. Beleza? Para o tamanho da pilha, galerinha, o valor mais aproximado é a letra D de dado. Beleza? É a letra D de dado. De boa na lagoa, vocês entenderam isso? É possível visualizar? É só analisar a imagem direitinho, gente, tá? Beleza, galerinha? Vamos aqui comigo, ó. Fiz o zoom maior aí, né? 4,7. Para sair do ponto A e ir para o ponto B, um ciclista consulta um mapa e repara que a escala é de 1 por 600 mil centímetros. Né? A escala é de 1 por 600 mil centímetros. Isso que você estudou pela primeira vez na disciplina de geografia, tá? Beleza? Você estudou pela primeira vez na disciplina de geografia. Ao verificar a distância em linha reta, né, entre os pontos A e B, tá? Entre os pontos A e B, ele encontra a medida de 1 centímetro. Né? Ele encontra a medida de 1 centímetro. Olha aí, jovens. Desse modo, a distância em quilômetro entre os dois pontos é de... Olha aí. A distância em quilômetro entre os dois pontos, jovens. Diz para mim. Como é que a gente vai fazer, jovens? Ele na escala é de 1 por 600, né? 1 centímetro no papel equivale a 600 mil centímetros, né? 600 mil centímetros, tá? Na realidade. Aí ele foi lá no papel e mediu, né? Fez a medida de 1 centímetro, né? Identificou 1 centímetro no papel. Que equivale a 600 mil centímetros no tamanho real. Mas ele quer saber isso em quilômetros. Ele quer saber isso em quilômetros. Transformando de centímetros para quilômetros, galerinha, a vírgula está no depois do último zero, né? A vírgula está bem aqui, ó. Para transformar para
quilômetros, o que é que vai acontecer? A vírgula vai andar 5 casas para a esquerda, né? 5 casas para a esquerda, né? Ó. 1, 2, 3, 4, 5. Olha aí, ó. 6 km, 6 quilômetros, né? Se você parar para analisar as alternativas, dando uma de espertinho, a única alternativa que tem quilômetros é a letra D. Todas as outras alternativas estão em outras unidades, né? Beleza? A única alternativa que tem quilômetros é a letra D. Ok? Facinho essa também, não foi? De boa? Muito bem. Medidas de comprimento, a nossa tabelinha, né? Ó. Bora aqui. Um caminhoneiro decidiu parar para almoçar no próximo restaurante que encontrasse. Ele avistou uma placa de sinalização, indicando que havia um restaurante a 3 quilômetros de distância do local onde estava, né? Do local onde estava. Muito bem. Quantos metros ele terá de percorrer para chegar ao restaurante indicado na placa? O que você me diz, jovens? A placa, né, indica 3 quilômetros, né, de distância até o próximo restaurante, né? A placa diz isso, correto? Beleza, a placa diz isso. Mas ele quer saber isso em metros, né? Quantos metros ele terá de percorrer para chegar ao restaurante indicado na placa? Ou seja, 3 quilômetros são quantos metros? Tá? A gente vai pegar aí, ó, 3 quilômetros, 3 km, são 1 quilômetro, né, gente? É 1.000 metros, né? 1 quilômetro é 1.000 metros. Então, 3 quilômetros vão ser 3.000 metros, tá? 3 quilômetros vão ser 3.000 metros. Beleza? Vocês entenderam aí, gente, o nosso raciocínio? Diz para mim, participa comigo. E aí, jovens? O que você me diz, galerinha? Nossos grandes alunos da terceira série tarde. Outra questão, rapaz, o Gabriel André tá agoniado hoje, hein? Gabriel André tá agoniado hoje, hein? Olha só, galerinha. Determine o valor em decímetros de 0,375 decâmetros. Meu Deus, já bebeu até água, Gabriel André. Por beba mais, ó. Vá lá na cozinha, pegue mais água, beba, respire, jovem. O cabo agoniado. Determine o valor de 0,375 decâmetros. E Gabriel André, os alunos da terceira série poderiam participar, cara. É possível. Não tem problema não, jovem. Beba mais.
Vou te contar, Gabriel André. Determine o valor em decímetros de 0,375 decâmetros. Eu vou colocar aqui um esboço da nossa tabela, né? Rápido. A gente tem decâmetros, aí depois é metros e depois é decímetros, tá? A gente está transformando de decâmetro para decímetro, beleza? Decâmetro para decímetro, ó. Daqui para cá, ó. Metro, daqui para cá de novo, ó. Né? A cada etapa que eu ando, né, na tabela de medidas de comprimento, eu multiplico por 10 se eu for para a direita e multiplico e divido por 10 se eu for para a esquerda. No meu caso aí, eu estou indo para a direita, né? Eu estou saindo de decâmetro para decímetro, eu estou indo para a direita. A gente pega o valor que eu tenho aqui, ó, que a questão nos informou. Se eu estou indo para a direita, a vírgula vai para a direita. A vírgula anda o tanto de casas que eu andei para a direita. Eu andei 2 casas para a direita. Então, a vírgula anda 2 casas para a direita. Né? Ó, 1, 2. Então, a minha resposta é 37,5 decímetros. A letra D. De dedicado. Né? Letra D de dedicado. Ô, gente. Sim, Gabriel André. Boa noite, seja bem-vindo. Foi que aconteceu alguma coisa? Mas, Gabriel André, tem participação lá pelo IPTV, cara. A galera tá respondendo no IPTV, mas a sua resposta no YouTube chega primeiro. Aí tu quebra o raciocínio da galera do IPTV. Lá pelo IPTV tô com Esperantina, Gerumênia, São Pedro. E a galera tá respondendo. Vou te contar, Gabriel André. Vou te contar, jovem. Não, nada disso. Primeiro que história é uma disciplina, matemática é outra, né? Tem vínculo, tem, mas o procedimento que você usa para história não é o mesmo da matemática não, viu? Determine o perímetro, vamos lá. Ele quer o perímetro, né? Em metros da figura abaixo. Nossa figura é uma figura que tem 4 lados, né? Uma figura que tem 4 lados, né? Tá aí as medidas, né? 3, 4, 6 e 8. O perímetro, né, gente? Nada mais é do que 3 mais 4 mais 6 mais 8. Dá quanto isso? 3 mais 4, 7. 6 mais 8 dá 14. E isso dá 21 centímetros. Que eu quero isso em metros, né? Eu quero isso em metros, galerinha. Transformando, tá, gente, para metros. Isso nada mais é do que isso nada mais é do que 0,21 metros. Olha aí, ó. 0,21 metros. Tranquilo, de boa na lagoa. Tudo bem até aí. Produção, me dá 3 minutinhos aí para a galera analisar a nossa resposta. 3 minutos.
Agora sim, letra C, né? Nossa resposta, letra C de canal Educação. Muito bem. Você sabia que o beija-flor abelha é a menor ave do mundo? Na figura abaixo, ele aparece em tamanho real, pousado sobre uma régua graduada em polegadas. Qual o comprimento em centímetros da ponta de uma asa desse pássaro à ponta da outra? Olha aí, ó. Até agora que eu saiba, não, Gabriel André. Gabriel André quer saber dos sábados letivos, rapaz. O homem tá mais atualizado do que o canal Educação inteirinho. O cara quer saber do sábado letivo. Até agora, porque eu saiba, não. Né? Ele me deu aqui, gente, uma unidade não formal de medida de comprimento. Ele me deu aqui uma unidade não formal de medida de comprimento. Qual é esta unidade? É a polegada. Uma polegada vale 2,54 centímetros, né? Uma polegada vale 2,54 centímetros, jovens. Tá? O que acontece, então? Acompanha comigo. Teremos aqui, ó, a distância da ponta de uma asa a outra. 2 polegadas e 3/4 de outra, né? Indiretamente, a gente pode escrever isso de uma outra maneira. 2 polegadas inteiras e 3/4 da outra. Isso seria nada mais do que, olha só, jovens, né? 2 é 8 dividido por 4. Aqui eu tenho um denominador mesmo. 8 mais 3 dá quanto isso? Dá isso em polegadas, tá? 11/4 em polegadas. Ok? Só que uma polegada vale 2,54 centímetros. Temos nossas alternativas aqui, né? Uma polegada vale 2,54 centímetros, tá? Uma polegada, 2,54 centímetros. Então, 11 sobre 4 polegadas. Eu vou multiplicar por 2,54, né? Aí vai ficar o quê? Ó, vou dividir por 4 para ser mais prático, né? 254 dividido por 4, né? Isso vai dar quanto? 11 vezes. Dá 6 e 14, sobrou 1, né? 14 dividido por 4 dá 3,5, olha aí, ó. Beleza? Vezes 11, jovens. Vezes 11. Né? Vezes 11. Dá 536. 536. Somando, 5, 8, 9, 6. Como tem duas casas decimais, né? Ó, 2 casas decimais. Beleza. No caso aí, jovens, letra E, né? 6,985 centímetros. Beleza? De boa na lagoa. Jovens, ó, a gente tá quarta-feira, né? Nossa aula de oficina de matemática. A gente tem uma aula na quarta-feira. A gente está finalizando a nossa aula, tá? Eu queria agradecer a paciência de vocês, a participação. A gente vai se encontrar agora dia 26. Oxe, gente, hoje é 5, professor. Por que a gente vai se encontrar agora dia 26? Porque nossa próxima aula é 12, feriado. Depois, 19, feriado. Depois, 26. Então, a gente se encontra agora dia 26, tá? Quarta-feira, última quarta-feira
do mês de outubro. Valeu, galerinha, que eu me despeço. Bom estudo a todos, até a próxima. Fui!